Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fenômeno. Eu sou Jackson Camargo, vulgo UFOJack, e hoje nós temos um vídeo sobre contatos imediatos. O caso de hoje é um caso bem interessante que aconteceu numa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro e que a gente publicou no portal Fenômeno não faz muito tempo, então é um caso relativamente desconhecido, a maioria das pessoas não conhece, mas que é um caso bem interessante porque ele se diferencia um pouquinho dos casos tradicionais. Geralmente os casos de contato são seres do tamanho de uma pessoa normal ou aqueles baixinhos, mas esse caso trata-se de um gigante e a gente vai ver essa história que é bem interessante. Mas antes da gente começar a nossa história de hoje, esse caso que aconteceu em 1977, nós vamos fazer uma saudação especial a todos aqueles que comentaram no nosso canal desde o último programa Alô Terráqueos, que deixaram uma mensagenzinha lá no... sempre estão aí participando, dando dicas, sugestões, né? Dando aquela saraivada de likes aí para ajudar o canal. Então um abraço especial para a Rose Rago, para a Adri Castro, para o Márcio Parocini, para o Juliano Vargas, para o Carlos Machado e o pessoal do Cipex, para o Jorge Cecim e o pessoal de Antonina, para o Robério Ribas e para o Rafael Ribas, o nosso ufólogo mais jovem do Brasil, para a Narman, para a Maria Cecília, para a Gabriela Mota, para a Ana Paula Marinho. Provavelmente, se você estiver vendo este vídeo agora ao vivo, na hora em que está sendo lançado, você vai ver a Narman, a Maria Cecília, a Ana Paula, a Gabriela ali se manifestando no chat. Um Enio também vão estar ali provavelmente comentando. Então um abraço para todos eles. Um abraço também para o Saulo Martins, para o Israel, para a Jaqueline Cunha, para o Cristiano, para o Jorge Uezu, para o Denis Albert, para o Ricardo Augusto, nosso colega aqui de Curitiba, que faz, né, conheço já de longa data fazendo pesquisas ufológicas aqui em Curitiba. Um abraço lá também para a Fátima Garbinato, para o José Carlos, para o João Batista, para o Curitibanos, para o Kleber Nascimento. Um abraço lá para o Kleber, lá do Rio. Pro Marcos, pro Everton Calisto, pro Alessandro Esbarzi, pro Renato Jorge, pro Leonan, pro Saulo Martins, pro Zoucas e pro Ribas, lá do Hangar 18, pra Luciane Batista, pro Eduardo, pra Ladiane, pro Eliabe, pra Sheila Bahia, pro Felipe Giger, pro Alex, pro Thiago Tiquete, pro Geva e todo o pessoal lá da UFO, pro Rodrigo Murta, pro Marcos Ritzel, pro Mirante Maat e pra Sueli Moura. Então um abraço para todo esse pessoal, gente fina. E vamos lá então, vamos ver que história nós temos para hoje. Qual é o caso relatado em Contatos Imediatos? Contatos Imediatos é uma série produzida pelo canal Fenômeno e consequentemente pelo portal Fenômeno, abordando casos ufológicos, né? Nós já estamos aí há algum tempo fazendo esse tipo de abordagem, mostrando os detalhes do caso, comentando, fazendo relações com os outros, que a gente gosta de fazer, né? É um diferencial aí da nossa abordagem. Muito bem, então este caso ocorreu na cidade de Pati do Alferes, e você está vendo aí, tem uma vista da cidade. Então Pati do Alferes é uma cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro. E este caso específico ocorreu na região do antigo Hotel Belvedere. Você está vendo fotos antigas do Belvedere aí. E foi nessa região que o caso aconteceu. Então, este caso, ele aconteceu na noite de 31 de outubro para 1º de novembro de 1977. E teve como protagonista um senhor chamado Moacir Baiano, que tinha 53 anos de idade na época. Hoje ele já é falecido. Então, na tarde de 31 de outubro, houve um falecimento na cidade de um professor conceituado, né, que inclusive era amigo da família do Moacir. E aí, assim que ele soube desse falecimento, ele se arrumou por volta das 18 horas para ir até a casa dos familiares do falecido. E assim que ele saiu, passou pelo portão da casa dele, ele ouviu uma voz familiar dizendo: Moacir, quero lhe falar.
E essa é uma frase interessante, pois ela já apareceu em outros casos ufológicos. Por exemplo, o caso Elias Seixas, que antes da abdução, o Elias Seixas ouviu: Elias, quero lhe falar. E aí aconteceu a abdução dele. E a mesma coisa aconteceu neste caso do gigante de Pati do Alferes. E aí então ele continuou a caminhada dele e seguiu em direção à residência, que ficava numa praça bem pertinho da estação ferroviária. E aí, no meio do caminho, houve um facho de luz que deixou ele momentaneamente cego, né? Foi algo reluzente que atrapalhou a vista dele. E aí, quando ele começou a recobrar a visão, ele estava olhando para baixo, ele viu que havia uma pessoa à frente dele, com aparentemente botas normais, tamanho de botas normais, digamos assim, mas ele percebeu que já havia alguma coisa diferente, porque essa bota ela era branca, mas ela era meio metalizada, meio reluzente, né? Ele achou isso estranho. E aí ele foi olhando para cima, ele viu que tinha pernas muito brancas, mais peludas. Depois ele viu uma bermuda branca e um cinturão com um disco metálico na parte da frente, que era reluzente também e que atrapalhava a vista. Ele foi erguendo os olhos e ele viu uma pessoa muito alta vestindo uma espécie de colete. E para ele olhar para o rosto dessa testemunha, ele tinha que olhar diretamente acima. A cabeça dele, o seu Moacir Baiano, ele tinha em torno de 1,67 m. O rosto dele batia um pouquinho acima da cintura dessa criatura. Então essa criatura devia ter em torno de 3 metros de altura. Ela era muito alta. E aí então essa criatura colocou a mão no ombro do Moacir e conduziu ele para cima do Morro Belvedere, né? Então eles foram caminhando em direção a esse morro. Então aqui a gente está vendo o seu Moacir no lado esquerdo da foto. No lado direito, um dos filhos do seu Moacir, que está reconstituindo o momento em que o tripulante colocou a mão no ombro do seu Moacir. Tá? Então foi mais ou menos um contexto parecido com esse, né? Ser muito alto com a mão no ombro do seu Moacir. Aqui a gente está vendo um desenho, um retrato falado desse tripulante. Então, segundo o seu Moacir, as pernas, as botas, o tamanho que ele calçava era o tamanho de uma pessoa normal. Mas ele era muito alto. Então, se fosse algo proporcional, digamos assim, essa bota seria muito pequena, né? Seriam pés pequenos, digamos assim. Aqui você vê o que seria o rosto desse tripulante e a descrição do olho, né? Ele seria arraiadinho, assim, né? Segundo ele, esse tripulante não tinha íris e o olho dele era maior que o normal e ele era razoavelmente luminescente, digamos assim. A pele desse tripulante, segundo o seu Moacir, ela era muito clara, opaca, ela lembrava um pouquinho a cera, inclusive, a cera de vela, por exemplo, né? Foi a comparação que ele fez. Então eles seguiram o caminho em direção ao morro. E conforme eles iam subindo, o seu Moacir ele percebeu uma coisa estranha. Porque a região acidentada, subida de morro, então tinha pedra, tinha planta, desnível. Então ele estava sempre indo para cima e para baixo. Mas o tripulante ao lado dele não. O tripulante ao lado dele é como se estivesse deslizando, né? Ele achou isso bastante estranho. A certa altura do caminho, surgiu uma neblina muito intensa que cobriu a dupla e eles continuaram caminhando. E aí, então eles chegaram no alto do morro. E no alto do morro havia uma área que não tinha essa neblina e havia um disco pousado, né? Um disco voador pousado. E a descrição que ele fez é como se tivesse um prato posicionado com outro prato, boca a boca, né? Digamos assim, né? Uma descrição tradicional, né, para discos voadores. E esse disco estava apoiado sobre 3 patas, né, sobre um tripé. E aqui tem um desenho que ele fez do disco que ele observou, né? Então eram 3 suportes e a escada por onde eles subiram. E ele calculou esse disco como tendo aproximadamente 15 metros de diâmetro,
né? Foi mais ou menos o cálculo que ele fez. Esse disco tinha uma superfície metálica, parecendo alumínio, algo mais ou menos fosco. E ele calculou como tendo em torno de 7 metros de altura, e havia na parte de cima, como se fosse uma abertura, um tubo de onde saía um gás quente. Ele percebeu que ele tinha o mesmo efeito de um gás quente quando sai, né, de uma exaustão, por exemplo. E aí então eles entraram nesse disco voador, o alienígena atrás dele, o seu Moacir na frente, sempre com a mão no ombro. E quando ele entrou nesse disco, ele percebeu que o ambiente era muito frio. E aí, quando o alienígena tirou a mão do ombro do seu Moacir sentiu um alívio muito grande, né? Como se tivesse tirado muito peso das costas dele. E aí, seu Moacir ficou bastante curioso com o ambiente e ele viu que no centro desse disco havia um assento, como se fosse uma espreguiçadeira. E ele desenhou esse assento, a gente está vendo o desenho dele aí. Era algo mais ou menos aveludado, né? Havia uma espécie, é como se fosse um couro aveludado, digamos assim. Aqui nessa outra imagem você vê o que seria o croquis do tal disco, né? A entrada aqui por baixo, junto a um dos tripés, a espreguiçadeira ao centro. E ao redor, ele descreveu que havia várias janelas com 3 metros de largura e 1,5 metro de altura cada. Né? Aí você já está vendo o que seria a imagem, né, desse ambiente interno, a posição das janelas dentro do objeto. E aí ele se aproximou de cada uma dessas janelas. Ele acredita que eram em torno de 12 janelas dentro do aparelho. Janelas ou talvez visores, né? Ficou essa dúvida sobre o que ele realmente estava vendo. Na primeira janela, digamos assim, no primeiro visor, ele viu algo como sendo corpos celestes luminosos no céu. Já na segunda tela, no segundo visor, ele viu aquilo como se estivesse em deslocamento. Como se você lembra do Jornada nas Estrelas, do Guerra nas Estrelas, que os corpos celestes vão vindo em direção à nave quando ela está em deslocamento? Mais ou menos isso. Foi essa a noção que ele teve, né? E aí ele desenhou, inclusive esse desenho que a gente está vendo. E ele relata que quando ele estava nessa segunda janela, quando começou essa noção de movimento, ele sentiu aceleração no corpo, né? Como se o objeto estivesse acelerando de alguma forma. Então aqui estão outros desenhos que ele fez do que ele viu nessas janelas. E aí então o tripulante ele convidou o Moacir para ir até uma outra sala. A comunicação entre os dois sempre foi telepática. Não foi falado, não houve conversa vocal, foi sempre mental, né? Transmissão de pensamento, telepatia. E aí então eles desceram por uma escada até um ambiente interno ali, uma segunda sala, digamos assim. E nessa segunda sala havia como prateleiras na parede, onde havia vários frascos de algo que parecia um líquido verde, uma coisa assim. E também havia nessa sala uma espécie de mesa com aparelhos médicos nas laterais, né? Ele não relatou nenhum tipo de exame físico. Mas como a gente sabe que todo o contato, quando a pessoa vai para dentro de um objeto, 99% das situações ocorre um exame médico, né? E na maioria das vezes eles não lembram, é preciso de uma hipnose regressiva para relembrar isso, né? Pode ter sido o caso do seu Moacir. E aí então essa comunicação foi sempre telepática, né? E aí, em dado momento, o seu Moacir perguntou por que ele tinha sido escolhido para esse contato. E aí o alienígena explicou que ele tinha uma inteligência diferenciada das outras pessoas, né? Por isso que ele foi escolhido pelos alienígenas, digamos assim, né? E aí ele fez recomendações ao seu Moacir para que parasse de fumar, parasse de comer carne, não bebesse, né? E seu Moacir começou a levar isso à risca depois do contato. Ele parou com esses hábitos
e até o fim da vida dele, a vida dele mudou em função desse contato. E aí, em dado momento, o Fonauta falou para ele que era hora de ele retornar. No mesmo momento em que ele falou isso, ele sentiu como se... Sabe aquela sensação quando você está no elevador e o elevador desce muito rapidamente? Foi a sensação que ele teve. Ele estava descendo e aí ele não sabe dizer como, ele já se viu fora da nave, chegando na praça em frente à estação ferroviária. Essa praça que você está vendo aí, lá em Pati do Alferes. Então ele já se viu ali naquele ambiente, ele não sabe como ele chegou ali, como ele saiu da nave. Então provavelmente existe um lapso de memória, um lapso de tempo nesse período. O que é bastante interessante, né? Porque então algo mais aconteceu e ele não relembrou nesse momento inicial, tá? E aí então nessa praça eles se despediram e o alienígena falou que haveria um novo contato, né? Então, o alienígena se afastou e o seu Moacir seguiu até a casa do falecido que ficava em frente a essa praça. Lá chegando, ele foi informado pela viúva que o velório seria na cidade de Miguel Pereira, cidade vizinha a Pati do Alferes. E aí então ele pegou carona com um amigo dele, o Coronel Vilar, e durante o trajeto ele contou a experiência que ele teve. O Coronel Vilar, que não acreditou muito na história, né? Chegou lá no velório, contou para a filha dele, que também estava lá no velório, e a filha dele ouviu a história, e depois, por volta das 2h da manhã, eles voltaram para Pati do Alferes. Chegando lá, ele acordou a esposa e contou a história, e a esposa não acreditou no que ele tinha narrado, né? Então aqui você está vendo mais um desenho, tá? Esse seria a representação do dedo do Fonauta. Então as pessoas normais têm os dedos, né, as falanges, e na parte de cima geralmente tem uns pelinhos, né, um pelo bem ralo. No caso dos tripulantes, isso aqui era muito cheio de pelos, e eram pelos amarelados, né? Ele narra. Então, nas três falanges do dedo havia esses pelos, né? Segundo o relato do seu Moacir, conforme ele desenhou, né? Aí você está vendo o desenho de novo. Outra coisa que o seu Moacir relata é que esse tripulante, a arcada dentária dele era diferente. A nossa arcada dentária, por exemplo, tem mais de 30 dentes, né, separados um do outro na boca. Mas nesse tripulante era uma coisa só, não havia divisão de vários dentes, era como se fosse um dente só, acompanhando toda a arcada dentária, tanto em cima quanto embaixo, né, o que é bastante interessante. Então, depois que ele fez o relato para a esposa não acreditou, então ele resolveu pegar papel, lápis, e foi para a sala onde ele ficou rabiscando, desenhando, anotando as coisas que ele lembrava, fez croquis, desenhou tudo que ele pôde, até que o sono veio. Daí ele foi dormir, no dia seguinte ele acordou mais tarde e resolveu terminar os croquis que ele estava fazendo. Então ele foi até a cozinha, a esposa estava já preparando o almoço, sentou na cozinha e estava fazendo os croquis. Então ele ouviu o barulho de cadeira arrastando. Ele olhou para frente e eis que ele viu de novo aquele tripulante, aquele gigante, sentado na cadeira à frente dele. E aí, a esposa estava cozinhando, ele ficou assustado com essa situação, pensou na segurança dela e tudo. E a esposa se virou com uma travessa de salada e foi levando em direção à mesa. Normalmente como se não houvesse mais ninguém ali além do seu Moacir. Que é bastante estranho, então ela não via esse tripulante. Um pouquinho antes da esposa colocar a travessa de salada na mesa, ele se levantou assustado, porque o ser apareceu ali, a esposa não estava vendo, ele, né, ficou impressionado, levantou e derrubou a salada. E aí a esposa, logicamente, brigou com ele, né? E durante esse bate-boca entre o seu Moacir e a esposa, por causa da salada que foi ao chão, o alienígena sumiu, né? Não foi mais visto e nunca mais apareceu até o fim da vida do seu Moacir.
E aí então, aconteceram fatos estranhos depois dessa experiência. O caso aconteceu em 30 de... O caso aconteceu em 31 de outubro e 1º de novembro de 1977, mas por 2 anos aconteceu um efeito estranho. Seu Moacir, ele tinha um veículo e ia para as cidades da região com certa frequência, mas tinha um trecho específico na entrada da cidade de Petrópolis, um pouquinho antes da entrada. Quando ele passava de carro nessa região, o motor do veículo apagava. Só que como o carro estava embalado, ele andava mais um pouquinho e aí ele ligava de novo e ele seguia o caminho, sempre na mesma região e só ali na região de Petrópolis. Durante 2 anos esse efeito aconteceu sem qualquer tipo de explicação. E aí então a Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores tomou conhecimento do caso e foi investigar, né? Chegaram lá, entrevistaram o seu Moacir, coletaram todo o depoimento dele, anotaram os nomes das pessoas envolvidas, das possíveis testemunhas, e foram atrás de todas elas. E todas elas confirmaram de alguma forma o relato do seu Moacir, não encontraram nenhum tipo de contradição. E uma coisa que a Sociedade Brasileira fazia quando ia investigar é levar um magnetômetro para medir a distorção do campo magnético. E aí então eles fizeram análises na cozinha, analisaram as cadeiras que eles usavam e todas elas estavam normais, estava tudo normal. Mas quando analisaram a cadeira em que o tripulante teria sentado, o medidor indicava uma variação magnética muito forte naquela cadeira. O que é bastante estranho, né? E confirma o relato do seu Moacir. Além dessa experiência, o seu Moacir teve uma outra experiência anos antes, em 1971. Então ele e a esposa embarcaram numa excursão para Cabo Frio, chegaram lá bem cedinho e deveriam voltar à tarde, né? Então eles chegaram até a praia, onde eles iam fazer o piquenique, e aí repentinamente o seu Moacir se sentiu perdido e as outras pessoas da excursão desapareceram. E aí curioso é o relato dele, porque aquele dia, segundo todas as testemunhas e o próprio seu Moacir, o céu estava limpo, sem qualquer tipo de nuvem, estava quente, estava calor, mas não estava abafado. E aí quando ele se perdeu, estava tudo nublado, estava tudo muito abafado e o chão estava muito quente. Ele precisava pisar rápido para não queimar a sola do pé. E além disso, a areia onde ele estava pisando era uma areia escura. E a vegetação era estranha, não era a vegetação da praia como ele conhecia ali naquela região. E aí, então ele saiu, foi procurar pessoas para se informar onde ele estava, né? E não encontrava ninguém e começou a andar, andou por várias horas sem encontrar ninguém, até que de repente ele encontrou uma pequena vila com aproximadamente 100 casas, né? Em torno de 100 casas ele acredita que existia naquele povoado, mas não tinha ninguém. Essas casas, segundo ele relatou, eram como casas de João de Barro, arredondadinhas, janelas redondas, portas redondas também. Tinha uma coloração marrom, algumas amarelas, outras esverdeadas, mas não tinha ninguém. E aí ele tentava se aproximar dessas casas para procurar se tinha alguma pessoa dentro. E ele chegava, mas alguma coisa afastava ele dessas casas. Ele não conseguia chegar mais de 50 metros dessas casas, que é bem estranho. Depois de muito tempo tentando, ele desistiu e continuou caminhando. Caminhou por várias horas até que ele encontrou um posto de gasolina. E nesse posto de gasolina havia um homem chamado Giló, que fazia parte da excursão. E aí ele disse que estava perdido, não sabia onde estava, e aí o Giló indicou, ó, você vai até a praia. E quando chegou na praia, ele descobriu que a família estava desesperada por ele, porque já era 6 horas da tarde, eles deveriam ter saído bem antes, né? Já tinha passado das 6 horas, porque o retorno já estava atrasado em 4 horas, né? Então era por volta das 20 horas. Então eles estavam desesperados procurando o seu Moacir. Então eles foram em bares, restaurantes, foram na delegacia, foram em hotéis, foram em hospitais, até o Instituto Médico Legal, em nada, não conseguiam nada, ninguém sabia informar.
o que tinha acontecido com ele. E aí de repente ele apareceu narrando uma história, né? Essa história que a gente viu, e sem saber o que tinha acontecido. E ao longo daquele dia ele não tinha comido nada, não tinha bebido nada, e não sabe dizer o que aconteceu, não sabe explicar essa história, né? E aí eles voltaram para Cabo Frio e a sociedade brasileira foi atrás de todas as pessoas da excursão para confirmar os fatos. E todas as pessoas confirmaram tudo que o seu Moacir tinha relatado. E aí o seu Moacir é uma pessoa que era muito bem quista na cidade, muitas pessoas conheciam ele, admiravam ele, era uma pessoa que era com certa frequência homenageado e era bem quista na cidade. E aí o curioso é que existe, além desse caso, existem outros casos ufológicos que envolvem gigantes, e todos eles têm algum grau de estranheza, né? Por exemplo, o caso do monstro de Flatwoods, que ocorreu em 12 de setembro de 1952. Várias pessoas viram uma bola de luz descendo do céu em direção à floresta. Então vários jovens, crianças, adolescentes, tinha uma senhora que cuidava de todos ali, tinha um policial. Eles foram até o local para ver o que tinha caído. E ao chegar ali, eles se depararam com essa criatura, né? Parecia uma pessoa corpulenta, vestindo um traje, mas com pele vermelha e olhos grandes, totalmente calva e brilhante, né? Então isso assustou demais essas pessoas, as pessoas passaram mal depois e tudo. E é um caso que ficou bastante famoso. E esse tripulante, esse monstro, entre aspas, que eles viram, estava flutuando, não estava no chão, né? Remete ao caso do seu Moacir relatando que o tripulante subindo no morro é como se estivesse deslizando. Outro caso interessante é o caso de Vorozhny, lá na Rússia, onde em 27 de setembro de 1989 pousou um disco voador e saíram tripulantes. Um dos tripulantes ele era alto, com aproximadamente 3 metros de altura, e que disparou uma arma, alguma coisa assim, um aparelho em direção a uma criança, e essa criança desapareceu, né? Havia muita criança ali naquela região, pais das crianças, que ele pousou num parque ao final da tarde, e aquela criança desapareceu, voltando a reaparecer depois. É curioso que nós temos duas situações no caso do seu Moacir: o alienígena andando na praça e o alienígena na casa da testemunha. Pessoas em volta não estavam vendo o alienígena, né? Só o Moacir. Então, uma tecnologia de invisibilidade em ambos os casos, né? Outro caso, o caso Sagrada Família, em 28 de agosto de 1963, quando um objeto esférico transparente com tripulantes passou sobre o bairro Sagrada Família e um tripulante desceu no quintal de uma casa, sendo visto por 3 crianças, né? De novo, nós temos um tripulante com 2,5 metros, um comportamento estranho. No caso desse tripulante, ele tinha apenas um olho no meio da testa, né? Então é um caso bastante interessante também. E tem um caso que eu coletei no interior do estado do Paraná, aqui no município de Pinhão, onde vários caçadores, né, alguns caçadores estavam caçando no meio da vegetação, das árvores, e pararam para comer. E aí viram um homem de preto se aproximando. Esse homem de preto percebeu a presença dos caçadores e desviou o caminho e passou embaixo de uma árvore. Para passar embaixo da árvore, ele teve que se abaixar. Aí se levantou de novo e seguiu o caminho dele. Só que daí depois eles acharam isso tudo muito estranho, porque a árvore parecia ser alta. E eles foram até a árvore e mediram. A árvore tinha os galhos mais baixos tinham em torno de 3,5 metros a 4 metros de altura. E esse tripulante teve que se abaixar para passar por baixo da árvore. Então, novamente, temos um tripulante um ser de grande tamanho que foi avistado. Esse caso, ele é um caso mais recente, né? Não é um caso antigo, e nós estamos programando mais uma ida até a cidade para analisar exclusivamente esse caso, que é muito interessante, né? E que vale a pena ser estudado e registrado.
Certo? Gostaram do caso de hoje? Eu particularmente gostei. Esses casos são realmente fascinantes. Então, se você gostou desse caso, já deixa seu likezinho para mostrar que você gostou mesmo. E se acaso você não é inscrito e tenha gostado desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Deixa um likezinho para ajudar a gente, deixa um comentário legal lá. E fique ligado nos próximos lançamentos. Vem vídeos fantásticos, imperdíveis aí no futuro, falando sobre ufologia militar, casos documentados pelos militares, documentos oficiais, casos clássicos da ufologia mundial, notícias, análises, vídeos de OVNIs. Tem muita coisa nesse canal, tenho certeza que você vai adorar. Certo? Então é isso, nosso vídeo de hoje. E eu deixo vocês com aquela nossa velha frase, né? Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Então, até lá!